Fala galera, série devocional na área. E hoje nós temos um convidado muito especial, Gustavo Drummond. Obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra tê-lo conosco aqui. Ele é uma das referências hoje para a nossa juventude. E sem muitas delongas, nós vamos aprender um pouco sobre o conhecimento que ele tem. Pegue seu papel, pegue sua caneta, que você vai aprender muita coisa hoje. E sem muitas delongas, né? Eu já quero fazer a primeira pergunta. Drummond, o que você acha sobre o devocional para a vida cristã? Bem, vamos lá, né? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Gustavo Drummond. O devocional, eu tenho uma palavrinha diferente. Para mim, o devocional eu chamo de secreto, beleza? Então, eu sempre vou estar me referindo como secreto. Para mim, a vida de um cristão, de um jovem, de um adolescente, de um homem casado, uma mulher casada, até de um ancião mesmo, se não houver esse devocional barra secreto, para mim, a vida de um cristão não está completa. Ela é incompleta porque sem esse tempo de qualidade com Deus, com o nosso melhor amigo, com aquele que não dorme, com o nosso protetor, com o nosso cordão de três dobras, para mim não existe relacionamento. Se não houver esse relacionamento com ele, não existe uma intimidade. Não havendo uma intimidade com ele, consequentemente a nossa vida vai pro beleléu, né? Uma pessoa que não tem essa vida de secreto, não tem essa vida de devocional, ela morre espiritualmente, né? Fala um pouco sobre isso. Morre. Assim, ela pode até tentar caminhar com suas próprias forças, ter suas próprias conquistas com os seus méritos, é claro, mas eu acredito que sem o seu momento de intimidade, uma hora ela vai parar, porque nós como seres humanos nós somos limitados. E quando a gente se depara com essa nossa limitação e a gente não tem essa intimidade com o Pai, com o amigo, com o Espírito Santo, a gente fica perdido. E a consequência disso é morrer espiritualmente, né? Mas quando a gente caminha e a gente chega na nossa fadiga, na nossa limitação, e a gente entrega tudo para Deus, como por exemplo, tipo, Senhor, eu só consigo até aqui, daqui para lá é contigo. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Tudo que era de possível para essa situação, eu corri atrás, eu lutei para que tudo que estivesse ao meu alcance, eu conseguisse realizar. Então eu vou deixar o que não é possível contigo. O impossível é trabalho teu. O possível é trabalho meu. E não havendo isso, o secreto, né? Para mim não existe esse fluir de entregar tudo aos pés de Jesus e, consequentemente, como tu citou antes, a pessoa morre espiritualmente, a pessoa se perde, a pessoa se desvia, né? Não existe um relacionamento de amor, pode até existir, mas não existe um relacionamento saudável entre um pai e um filho, sem que pelo menos eles comam uma refeição do dia juntos na mesa, né? Isso já foi até Uhum. ministrado por ti mesmo numa Aham. TJ. Comunhão, né? Comunhão. Não existe eu ser teu amigo sem que a gente não tenha um tempo de qualidade um dia para comer uma pizza, para eu chegar e conversar contigo por áudio no WhatsApp. E aí, mano, como é que tu tá? Tu tá precisando de alguma coisa? Pô, mano, como é que tá aquela situação lá que tu tinha comentado comigo? Não existe. E da mesma forma é com Deus. Não existe uma comunhão, uma parceria, uma amizade com o Pai sem que a gente não busque Ele todos os dias, sabe? Sem que a gente não separe um tempo do nosso dia para Ele. E muitas vezes a gente se escora na desculpa de o meu dia é muito corrido, eu trabalho muito, eu estudo muito, ou eu trabalho e eu estudo, eu tenho filho, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Só que eu aprendi com a minha mãe que quem quer corre atrás, sabe? Se você está precisando de uma quantidade de dinheiro porque está endividado, você vai fazer de tudo que estiver ao seu limite para você conseguir aquele dinheiro. Se você estiver sem emprego e você estiver com dívidas atrasadas, você vai passar o dia todinho distribuindo currículo, porque essa é a tua necessidade, né? Então, quando a gente entende que a nossa necessidade maior tem que ser aquela que a gente tem que ter um tempo do nosso dia de comunhão com o nosso Pai para que a gente seja cheio da presença dele, aí a gente pode ser dito e afirmado que, pô, eu sou de fato filho do meu Pai e eu sinto isso porque eu vivo isso todos os dias, sabe? Não que aquela pessoa que não tem um secreto todos os dias não seja
merecedora de ser chamada de filho, né? Porque ele ama a todos de forma igual. Mas um filho, ele tem que ter comunhão com o pai. E sem um tempo de qualidade com o pai, não existe essa comunhão. Essa conexão, né? Isso, é isso mesmo. Você falou sobre conexão e sobre a experiência que você sempre teve, né? A importância. Fala pra gente qual foi o momento da tua vida que virou essa chave, assim, cara, eu realmente preciso de um devocional e tudo que eu aprendi aqui eu preciso todos os dias pra minha vida. Qual foi o momento que tu se tocou, assim, tu falou, meu Deus, eu realmente preciso do secreto todos os dias? Bom, eu aceitei Jesus em 2012, dia 8 de dezembro de 2012, na aliança com Deus, né? Mas eu acredito que quando a pessoa aceita Jesus de fato, não existe mais como a pessoa ser a mesma que ela era antes, sabe? Jesus, ele te toca de uma maneira que tudo se transforma na tua vida. Ele te toca de uma maneira que o teu eu morre para que o eu dele prevaleça, entendeu? Então eu aceitei em Jesus em 2012, como eu falei, mas eu só vim entregar a minha vida de fato para Jesus em 2019. Apesar de servir, de estar ativo na obra, eu só entreguei tudo que eu tinha e tudo que eu era nos pés de Jesus em 2019. Foi quando uma chave virou na minha vida, porque eu entendi que se eu não tivesse o secreto com Deus, o devocional com Deus, a comunhão com Deus, a conexão com Deus, eu ia regredir, ia voltar a ser o que eu já tinha sido antes, entendeu? E Deus, ele me fez olhar que o raso, ele já não me serve mais, sabe? Eu preciso buscar cada vez mais e mais profundo, sabe? E isso pode ser até uma chave na vida de quem está vindo, porque quando você entende que a superfície ela já não é mais um lugar para ti, porque de repente tu tá ali na superfície e tu tá no teu conforto, você se pega e se depara com uma situação de que você tá conseguindo respirar, de que você tá conseguindo bater a sua perna na superfície da água, de que você tá conseguindo boiar em cima da água. Mas quando você vira uma chave, você entende que você precisa mergulhar, e ainda que você não saiba, tenha medo de que vai faltar o meu ar, eu vou me afogar, eu não sei nadar. É nesse momento que Deus começa a agir na tua vida, sabe? E entender que, tipo, cara, você não precisa saber nadar. Você não precisa ser como um peixe que consegue sobreviver debaixo d'água. Você não precisa só ficar na superfície porque ali está o teu conforto. Você precisa de mim, porque mergulhando eu vou te dar tudo que você precisa para você sobreviver, para você ir para cada vez mais fundo, sabe? Foi nesse momento da minha vida que eu virei uma chave e entendi que o raso ele já não me servia mais. E que para que eu alcançasse esse nível de profundidade nos rios de Deus, né? No furioso oceano que Deus é, eu precisava entregar tudo que eu tinha para Ele. E como que eu entregaria tudo que eu tinha para Ele? Tendo esse momento de comunhão com Ele todos os dias, sabe? Porque o dia de ontem eu venci. Porque eu entreguei para Deus o dia de ontem. Eu pedi força do Senhor. Eu pedi sabedoria de Deus. O dia de hoje é a mesma coisa, mas se amanhã de manhã eu não entregar tudo que eu tenho aos pés do Senhor, eu vou falhar. Porque minha natureza humana, ela tem uma facilidade enorme para falhar. O ser humano, ele nasceu para ser falho, mas em Jesus ele pode tudo. A Bíblia fala que nele nós somos mais que vencedores. Então foi em 2019 que eu virei essa chave na minha vida, né? Graças a Deus, de lá para cá não foram dias maravilhosos, dias vitoriosos. Existiram sim todos esses dias, mas também existiram dias conturbados, né? Dias de tribulação, dias de luta. Mas com Jesus, esses dias de luta, esses dias de tribulação, esses dias de perturbação, com Jesus a gente vence, né? O meu avô, apesar de não ter sido evangélico, ele sempre falava que com Jesus, sem Jesus, já é muito difícil, né? Com as nossas próprias forças. Com Jesus, continua muito difícil, mas ele nos afirma que nós vamos vencer. E, de fato, a gente vive isso todos os dias. A gente vence um dia de cada vez. Você tocou no assunto de ir para o profundo e evoluir junto com Deus, isso é ótimo. Eu vivo isso todos os dias. Eu sempre falo no Instagram, nas minhas outras redes sociais e tudo mais,
que eu tive uma evolução muito rápida, né? Tenho poucos anos de cristão e Deus já me dá sabedoria, me dá conhecimento para que eu possa pregar em lugares, né? Esse é um dos benefícios, a evolução rápida. Uhum. Então conta pra gente, qual foi um dos maiores benefícios que Deus te deu através do secreto, que tu percebeu, meu Deus, eu tenho esse benefício aqui se eu fizer secreto, se eu fizer o devocional todos os dias. Conta pra gente aí um pouco dos Bom, benefícios. é uma coisa que se transformou a partir do momento que eu entendi, através de Jesus, que eu preciso desse momento do secreto com Ele, é que antigamente eu tinha muita dúvida de ter esse entendimento de que era alguma coisa que a minha cabeça estava criando, ou se era Deus de fato falando comigo. E às vezes eu vivi situações de tipo, vai lá orar por essa pessoa, entendeu? Ou então tá passando ali em algum canto e tipo, ei, aquela pessoa precisa de Jesus. Pergunta se ele quer aceitar Jesus. E na maioria das vezes eu achava que isso era algo que eu estava criando dentro de mim. Eu falava, às vezes, para te ver como são as coisas, às vezes eu até falava assim, comigo mesmo, pô, tá repreendido, cara, esse espírito de mentira, de verdade mesmo. Como é que a minha cabeça tá criando isso, sabe? Uhum. Mas a partir do momento que eu tive esse relacionamento e tenho esse relacionamento com Deus, a partir dessa decisão, eu entendi que nada daquilo era eu que estava criando na minha cabeça, sabe? Que na verdade era Deus soprando sobre a minha vida com a sua voz e me impulsionando para fazer o que ele queria. Então, essa foi uma chave virada na minha vida, sabe? Porque eu decretei, com a autoridade que existe no nome de Jesus, que a partir daquele momento eu nunca mais iria duvidar daquilo, sabe? Eu disse para Deus, falei, meu Senhor, me perdoa porque até aqui eu achei que era eu que estava inventando isso na minha Coisa da minha cabeça, mente. sabe? Coisa da minha mente, sabe? Isso rolou num culto, que inclusive foi o mestre Otto que pregou, e curiosamente o tema desse culto foi a voz de Deus, né? E o Senhor falou muito no meu coração naquele dia, eu chorei muito, 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 porque eu parei para pensar, eu falei, uau, tiveram várias vezes que Deus falou comigo, o Senhor me deu uma direção, o Senhor me impulsionou para fazer alguma coisa, o Senhor queria me lançar como uma flecha em suas mãos, mas eu falhei, porque eu não tinha essa intimidade com Deus para ter esse entendimento de que aquilo nada mais era do que Deus falando comigo, sabe? Uhum. Então, esse foi um dos benefícios, né, que eu fui tendo entendimento, graças a Deus, como consequência do secreto, né? Outro entendimento que eu tive como consequência do secreto é que a gente tem que matar todo dia um leão, um urso e um lobo, todos os dias, né? E muitas vezes esse urso, esse leão, esse lobo, eles não estão longe, eles não estão no seu trabalho, né? Eles não estão na rua, eles estão dentro da tua casa. E isso nada mais seria do que você ser paciente, do que você olhar as pessoas com outra ótica, sabe? Como, por exemplo, se tu estivesse reclamando muito de algo, essa água aqui tá muito ruim, cara, onde é que tu compra essa água de poço? O meu normal seria pensar, cara, como é que esse cara tá reclamando de uma água, pô? Uma água que Deus dá condição pra gente comprar ou pra gente pegar ali no poço artesiano. E Deus me fez ter esse entendimento de tipo, por que que ele tá falando isso dessa água, sabe? Será se ele não tá com problema de saúde, que o paladar dele tá Diferente, né? diferente? Será se de fato a água não tá diferente, entendeu? Esse cuidado, sabe? Essa percepção de me colocar no lugar do próximo, sabe? Porque, assim, eu aprendi com Augusto Cury que hoje o ser humano, ele tá trabalhado, ele foi ensinado para, a partir do momento que tu vai conversar com ele já te dá uma resposta no automático. Hoje em dia é muito difícil tu conversar com uma Inconsciente, né? pessoa e ela simplesmente te ouvir. Eu chegar contigo e falar, Miller, aconteceu isso, isso, assim, sabe? O normal do ser humano é tu falar, eu chegar contigo, Miller, é tu falar, não, mas é por isso, isso, assim, sabe? Mas é porque isso, assim, mas tu nem deixa eu terminar de falar, entendeu? O ser humano, ele já tá, a mente dele já tá tão, assim, acelerada que o normal dele, hoje em dia, já é nem mais te ouvir. A partir do momento que tu tá conversando com ele, já tá pensando e articulando no que ele vai te responder. E com isso, ele
ele perde a maior parte de um testemunho teu, sabe? De um desabafo teu, sabe? De simplesmente uma fala tua. Então, esse foi outro benefício, né, do secreto, mas o maior benefício de todos foi o cuidado, sabe, pelos outros. Eu tinha muito isso de, tipo, alguém tá passando alguma necessidade. Ah, não, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai abrir portas, sabe? Mas Deus me fez entender que se eu estou sabendo dessa situação, que o meu irmão está passando por situação dificultosa, se meu irmão está doente, enfim. Se Deus está me permitindo saber desse fato, é porque Deus quer que eu trabalhe em cima desse fato para que o nome dele seja glorificado, entendeu? Se eu tenho uma condição financeira melhor do que a do meu irmão, é porque Deus quer que eu abençoe a vida desse irmão, sabe? E eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando de algo que é separado, é fora a parte disso, sabe? Essa foi a principal chave que eu virei na minha vida por conta do secreto, sabe? O cuidado com o meu próximo, sabe? Procurar entender com o meu próximo, sabe? Procurar sentir a dor do meu próximo, sabe? Porque eu acho que a gente fica mais sensível quando a gente se coloca à disposição de sentir a dor do próximo. Porque, cara, se eu não sei o que tu tá passando e eu simplesmente não dou bolotas para que tu tá me falando, eu vou falar, mano, beleza, o Senhor vai te abençoar. Quando, na verdade, hoje, Deus quer que eu faça totalmente o contrário. Na verdade, Ele nem quer que eu te fale nada. Ele quer que eu chegue contigo e fale, beleza, mano, me manda teu pix aí. Ou então, beleza, mano, vamos lá. Vamos lá com a tua família, vamos lá com a tua mãe, que agora Deus está me impulsionando para que haja paz dentro da tua casa, entendeu? Essa foi a principal chave, assim, que eu virei na minha vida, apesar de terem outras, sabe? O cuidado com o próximo, o amor com o próximo, me colocar no lugar do outro. Então, a mudança de pensamento, a metanoia, né, que o Isso, pessoal metanoia. usa muito essa palavra hoje em dia, né, te fez transformar em uma outra pessoa praticamente, né? Eu tenho vários testemunhos sobre isso. Depois que eu aceitei Jesus, só para complementar isso que você está falando, a minha visão sobre mim e sobre as pessoas é uma parada totalmente diferente. Tu começa a sentir a dor do outro. Uhum. Aí, conforme eu fazendo meus devocionais, eu comecei a perceber isso em Jesus. E cada vez que a gente vai fazendo devocional, lendo a Bíblia e indo para o secreto, o Espírito Santo falou, olha, meu filho, tem fulano ali, tem como tu fazer isso? Tem ciclano ali, tem como tu fazer isso? Mesmo. Né? E, ok, né? Vamos ajudar os outros. Mas a gente começa a perceber que quando a gente ajuda os outros, pessoas nos ajudam do nada. É isso mesmo. Eu tenho vários testemunhos. Já aconteceu alguma coisa Sim. contigo? Alguém te ajudar assim do nada? Eu tenho um testemunho, e inclusive eu falo para minha esposa, né? Às vezes eu falo assim, pô, tá faltando roupa no meu guarda-roupa, sabe? Tipo, minha roupa já tá velha. E um testemunho de muitos anos atrás, às vezes a roupa nem tá velha, né? Às vezes é só eu que enjoei da roupa mesmo. Uhum. Mas um testemunho de muitos anos atrás que eu tento passar para ela hoje é que eu falo, olha no teu guarda-roupa, e quando ela fala, poxa, eu não tenho uma roupa para combinar com esse sapato aqui. Uhum. Eu falo bem assim, olha no teu guarda-roupa hoje, o que tu não tá usando mais, e o que é bom. Porque é interessante falar isso, né? Porque algumas pessoas dão aquilo que já não tem serventia. Uhum. E eu acredito muito que Deus não fica feliz com esse tipo de atitude. Enfim, isso foi só um parênteses. Mas eu vivi isso, sabe? De eu não estar me sentindo mais à vontade com minhas roupas, e eu simplesmente dei como que 60% das minhas roupas, sabe? Uhum. Eu lembro direitinho que eu fiquei com 4 bermudas, inclusive eu ainda tenho essas 4 até hoje. 4 bermudas, eu fiquei com várias camisas, eu dei muita calça, dei tênis, dei muito tênis. E assim, em menos de um mês eu ganhar 3 pares de tênis, entendeu? Ganhar, sem gastar um centavo, entendeu? Uhum. Então, é dando que se recebe, entendeu? Uhum. E quando a gente entende que a gente tem que tornar isso mais natural na nossa vida, a gente entende que a gente pode ter tudo que a gente quiser. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, tem até uma passagem bíblica, só pra gente... Tá legal, só pra gente continuar esse mesmo assunto, que fala que é melhor dar do que receber, né? Receber, isso mesmo. Porque a gente tá entregando aquilo que Deus faz com a gente. Ele dá, ele simplesmente dá, independente se tu merece ou De não. graça. De graça. É uma coisa que eu tenho essa filosofia de vida, é sempre que eu tenho alguma coisa a mais, eu sempre tento ajudar.
E é uma coisa que a gente já conversou, né, sobre o teu casamento e É isso tal, mesmo. né, que foi super caro, mas conta um pouco pra gente esse testemunho. Cara, o meu casamento, Que tem ele, a ver com esse negócio de dar e receber, sim, né? ele teve, assim, um gasto maior do que o previsto, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Indiana, eu já sabia o que eu queria. E eu acho que na maioria das vezes é isso que Deus espera da gente, sabe? Às vezes a gente não precisa espiritualizar demais as coisas. Deus só quer que tu decida as coisas. Tipo, Deus, eu decidi que é isso aqui Decisão, né? eu decidi que é isso aqui que eu quero para minha vida e agora eu tô te convidando para estar junto comigo, para que eu seja um cordão de 3 dobras. Porque a Bíblia fala que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, né? Então, às vezes, a gente está esperando muito um ato de Deus, tipo, tô esperando o Senhor falar comigo, tô esperando Deus confirmar, quando na verdade Deus só tá falando, mano, só te decide, velho, eu tô doido para te abençoar, só te decide. E assim, falando do meu casamento, né? Quando eu Sobre comecei os a namorar, gastos isso, e quando eu tal. comecei a namorar com o indiano, eu já sabia o que eu queria e eu já sabia onde eu ia chegar. Eu sempre soube onde eu iria chegar. Eu Uhum. sempre soube que a partir do momento que eu decidisse namorar com a indiana, ela ia ser a minha esposa, entendeu? E nisso a gente começou a orar, 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 e eu falava muito para Deus. Eu falava, Senhor, eu tenho R$ 2.000 guardado na minha conta. E quero E casar. não, eu quero não. Para te ver, como não é eu quero, é eu vou. Eu vou casar. Eu Olha, vou uau, mano. É casar. O posicionamento, né? posicionamento. Eu Legal, vou vou anotar aqui. casar. E assim, e o tempo passava e, tipo, eu não conseguia mais juntar dinheiro. Teve um tempo, para tu ter ideia, eu voltava a pé do Vieira Alves para economizar passagem. Uhum. Nessa época minha sogra já estava aqui em Manaus, morava ali na Cachoeirinha, né? E eu ia direto para lá e de lá a gente ia pro culto. Enfim, economizando, economizando, mas passagem não é muito, né? Uhum. Mas era um dinheiro que Deus já Já estava dava pra guardar um pouco. guardando alguma coisa. E assim, eu sempre tive um abençoador na minha vida, né? Deus sempre usou uma ferramenta, um canal para minha vida, assim. E teve um dia que ele chegou e falou para mim assim, falou, Gustavo, vamos procurar um buffet. Porque a minha ideia com a Indiana era casar só eu, ela, as nossas mães, né, os nossos pais e o pastor. Ponto. No meio do monte de mato. Esse seria o casamento perfeito. Mas a minha família é festeira, né? Os Drummonds, eles são Demais. festeiro, festeiro mesmo. E meu tio chegou e falou comigo, ele falou, ó, eu não aceito que o teu casamento seja desse jeito. Ele falou, essa semana a gente vai no buffet. E a gente foi no buffet. Chegou lá no buffet, até ele se assustou com o valor, né? A moça falou bem assim, olha, nós temos 3 pacotes. O primeiro pacote é de X, o segundo é de X e o terceiro é de X. Eu olhei pra ele assim, eu falei, caramba, os R$ 2.000 que eu tenho não se encaixa em nenhum desse pacote, né? Aham. Enfim. Aí no outro dia ele chegou, vamos ali no DB e tal, no supermercado. Enfim, nem era pra ir no DB, ele só queria conversar comigo. Ele falou, meu filho, tu já tá grande e tal, e eu vou abençoar a tua vida. Eu vou te dar a festa do teu casamento. Glória a Deus. Ele me deu, assim, ele deu o valor completo e a gente precisava pagar até uma certa data, porque só tinha uma data pra gente casar. A gente queria Uhum. casar dia 2 de janeiro, né? Uhum. E não, e, assim, a gente demorou, a gente perdeu essa data do 2 de janeiro, a gente foi casar dia 28 de fevereiro. E 28 de fevereiro? De janeiro, meu Deus, a minha mulher vai me matar. De janeiro, dia 28 de Vai. janeiro. Meu Deus. Ô, minha mulher, me perdoa. Enfim. E aí, a gente só tinha festa, entendeu? A gente não tinha roupa, a gente não tinha lembrancinha. E assim, o sonho da Indiana era se casar como uma princesa. Eu acho que toda mulher no fundo tem esse sonho, né? Como Aham. uma princesa. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda que eu não tenho esse dinheiro e tal. E Deus foi abençoando. Toma, 8.000 pra roupa. Toma, 2.000 pra pista Paris, que ainda teve uma pista Paris lá pro bolo. Aham. Especial, né? Toma 1.500 pro bolo. Toma 2.000 para passarela. E nisso foi surgindo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas o pior de tudo, assim, o que me deixou mais aflito foi a documentação dela, né? Porque, para quem não sabe, minha esposa não é daqui do Brasil. A gente precisou traduzir a certidão dela. A gente precisou autenticar a certidão dela. E depois que a gente fez tudo isso, tudo pago.
né? E Deus abrindo porta. Depois que a gente fez tudo isso, a gente levou no cartório para abrir, né, a nossa decisão de casar e tal no cartório. Aí chegou lá o Glauber, eu lembro até hoje, foi outro canal que Deus colocou para nossa vida através da nossa irmã Vilma, né? Ele chegou bem assim, falou, ó, eu vou fazer tudo que eu posso, mas eu acho que até o dia 28 não tá pronto a certidão de casamento de vocês. Porque como ela é estrangeira, ela tem que essa certidão tem que ir para o tribunal para ser autenticada por um juiz. Depois disso, ela tem que ser carimbada pela tradutora e assinada pela tradutora. Falei, Todo um processo, né? Assim, eu como ser humano falho, né? Eu pensei, falei, cara, não vou conseguir casar, pô. Não vou conseguir casar. Em contrapartida, eu tinha uma noiva na época, né? Orando. E, Senhor, faz acontecer, faz acontecer, faz acontecer. E esse foi o nosso limite, né? Voltando pro começo da nossa Para conversa aquilo aqui. que a gente já conversou. Senhor, eu consigo até aqui. Eu só consegui até aqui. Que é uma coisa que tu falou no devocional, né? No secreto. A minha possibilidade humana é conseguir até aqui. Eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu fiz o possível. O impossível é contigo. E é isso que ele espera da gente, sabe? É essa oferta. Tipo, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Senhor, eu só consegui até aqui. A minha vontade é essa. Faz a tua vontade. Quando a gente fala, faz a tua vontade, cara, eu imagino Deus muito orgulhoso da gente, sabe? Muito, muito, muito orgulhoso. Aí beleza, aí passando o tempo, eu aperreando o Glauber no WhatsApp, né? E o Glauber nada. E aí, Glauber, nada. A gente falou com a profetisa Ediane, eu vou orar porque essa situação e tal. A gente falou com o apóstolo, eu tô na intercessão, eu falei, ô Senhor, eu quero casar e tal. A minha família é tua, assim, os planos são todos teus, entregando tudo. A minha esposa é tua, a casa que a gente ainda nem tem é tua, sabe? Tudo que eu tenho dentro da minha casa que a gente também não tem é teu, entregando tudo que a gente nem tinha, mas já vendo lá na frente, entendeu? Uhum. Porque às vezes Deus ele quer que você seja ousado. Uhum. Às vezes posicionamento de fé, isso. né? Na maioria das vezes ele espera essa ousadia tua, né? Uhum. Aí beleza. Aí faltando uma semana pro casamento, a gente já tinha entregue até os convites. Entregue os convites. Faltando uma semana pro casamento, o Glauber falou bem assim, Drummond, vem aqui no cartório. Falei, eu fui no cartório. Eu fui desanimado, sabe? Porque tinha a possibilidade do juiz não autenticar. Se ele visse que tinha alguma coisa errada ali, como realmente tinha como ela é hispana, né? Tem o N com tio em cima que a gente não utiliza aqui. E o nome dela é Vianha. E aqui no Brasil ficou Viana. Então tinha toda essa burocracia, né? Do juiz aceitar ou não. Aí o Glauber chegou lá, tá aqui, ó. Tua certidão de casamento. E eu fiquei... Eu lembro que eu tava no carro do meu tio, né? Eu voltei ajomentado, assim, chorando, sabe? Porque em tudo eu consigo enxergar a mão de Deus. Em tudo. Aí eu que não sou leso, né? Eu fui pregar uma peça nela e tal. E amor, acabei de sair daqui do cartório. Aí eu lembro que eu mandei uma figurinha de choro, eu acho, alguma coisa, não sei se foi uma foto minha, porque eu realmente estava chorando. Ela falou, e aí? Aí eu deixei ela no vácuo. Aí cheguei em casa, eu mandei uma foto da certidão, né? Ah, tá. E antes disso, do casamento, a gente ainda teve Covid, né? Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, será que isso é a resposta do Senhor pra gente não casar? Mas, na verdade, eu tive esse entendimento de que era Deus permitindo a aprovação na nossa vida pra gente entregar tudo que a gente tinha como forma de confiança nele, sabe? Uhum. E isso foi uma experiência que eu costumo, e virou um hábito, entendeu? Fazer em todas as áreas da minha vida hoje em dia, sabe? Até no trabalho mesmo, quando eu não tô conseguindo fazer alguma coisa, eu falo, caramba, eu não tô conseguindo fazer isso. Me ajuda, Senhor, me ajuda, sabe? Eu sou limitado. Eu jogo logo assim pra Deus. Já faz uma oração ali, Senhor. Não, eu já faço logo assim, Senhor, eu sou limitado. Mas eu sei que em Ti eu vou vencer, entendeu? E assim acontece na nossa vida até hoje. Tudo que a gente tem aqui na nossa casa, a gente não gastou nada, entendeu? Aqueles R$ 2.000 lá, que eu tinha guardado, eu não gastei no casamento. O Senhor também usou um canal de bênção para nossa vida para dar toda a nossa lua de mel, entendeu? Passagem de ida e volta, o hotel.
As pessoas que deram presente pra gente, foi em Pix, né? O dinheiro todo foi pra nossa lua de mel, entendeu? Esses R$ 2.000 eu não usei. Eu não usei. Não usei mesmo. Mas em contrapartida, esses R$ 2.000 foram todos abençoando outras vidas, sabe? Das pessoas. Esse testemunho que o Gustavo contou pra gente, contou pra mim, já aí eu fiquei super empolgado e tal. E é bom ele compartilhar isso, porque a gente sabe que a partir do conhecimento daquele que nós servimos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente consegue entender que a gente vai além. Mas para isso, amigos, tu tá vendo esse testemunho lindo, maravilhoso, ele não gastou um centavo com o casamento. Por Recebe quê? aí. Recebe aí, vai logo recebendo aí. Por quê? Dentro do secreto, ele aprendeu a ser ousado, posicionado em fé. Mas não tem como você se posicionar em fé se você não conhecer o Santo de Deus, Jesus Cristo. Então, fala pra gente, Gustavo, pra gente terminar aqui, como é que tu faz para te manter uma constância, né, nesse secreto que você faz, nesse devocional, e conta pra gente também como é que é a tua estrutura. Duas perguntas em uma. Como tu faz para te ter constância e como tu faz a tua estrutura do teu devocional todos os dias. Vamos lá. Um dia eu aprendi com a pregação do pastor Lucinho Barreto, chama Evangelho Hardcore. Que se você tem que fazer diversas vezes, todos os dias, alguma coisa até que aquilo se torne um hábito. E eu procurei encaixar isso no secreto. Às vezes eu não queria fazer. Às vezes o cansaço era mais forte que eu. Quantas vezes eu não dormi fazendo meu secreto? E quando eu acordava assustado de madrugada. Senhor, me perdoa, eu dormi, mas eu vou continuar de onde eu parei. Então, eu continuei fazendo isso. Eu fiz por 60 dias. Não sei se foi 60 ou 90, direto. Insistente, sem falhar um dia. Até que aquilo se tornou um hábito para mim, sabe? E hoje em dia, se eu deixo de fazer o secreto por um dia, é como se aquele dia nem tivesse existido para mim, sabe? E assim, como que eu faço? Eu não tenho um horário definido, né? Eu sei que o devocional, como tu já explicou, aquela devoção, né? Da primeira hora do dia e tal. Mas eu não tenho um horário definido. Eu faço. O meu secreto ele dura 45 minutos, cronometrado. De segunda a sexta. No sábado e no domingo ele demora mais. Então eu faço esses 45 minutos. Primeiro eu procuro ler a Bíblia, né? Eu tô lendo a Bíblia toda. Então eu vou lendo a Bíblia, leio 6 capítulos por dia. E antes disso eu oro. Depois que eu leio esses 6 capítulos por dia, eu escrevo o que eu entendi desses 6 capítulos, né? Papel e caneta, Isso. é essencial. Agora eu tenho um tablet. O Senhor Você abriu a porta para um tablet. Rapaz, o Senhor tá me fazendo chato. Eu tô te falando, rapaz. E eu escrevo e tal, o que eu entendi. E depois disso Oração. joelho no chão. Assim, tem gente que não usa o joelho no chão. Minha esposa, por exemplo, ela está sentada, está em pé, está marchando, está louvando. Mas meu secreto é joelho no chão e boca no pó, cara. Eu fico estiraçado, assim, sabe? E no meu secreto eu tenho o costume de primeiro apresentar a minha vida diante de Deus, apresentar os meus projetos, os meus planos. Depois eu apresento e entrego tudo que eu tenho diante de Deus, a minha família, os meus móveis, os meus eletrodomésticos, até as minhas 2 gatinhas eu entrego nas mãos de Deus, sabe? Protegidas por Deus. Depois eu entrego a vida da minha mãe, a vida do meu tio, a vida da minha avó. E essa entrega vai lá para Maracaibo, lá para apresentar todo mundo em oração lá, a Alma, o Ângelo, o Enoque, a família da Indiana toda por parte de pai, por parte de mãe. Aí eu vou para os meus amigos, apresento a vida da galera. Eu tenho uma galera de amigos, apresento depois a vida da nossa liderança da igreja, que é fundamental. E assim que eu sou todo dia cheio e revestido com o poder de Deus, né? Isso é fundamental para minha vida, eu não consigo mais viver sem isso.
Isso é o que renova, sabe, o meu interior, renova as minhas forças, renova a minha mente, renova o meu cansaço, tira o meu cansaço, na verdade. Eu não consigo mais viver sem meu secreto. E se eu tivesse de dar um conselho para alguém é que, por favor, se você não tem esse hábito, não tem esse costume, desperta porque já está tarde, desperta porque já passou da hora de você ter esse entendimento de que é necessário ter essa comunhão com Deus para que você seja uma pessoa de atitude, para que você seja uma pessoa decidida, para que em Jesus você se descubra e você saiba o que Ele quer de você, o que Ele espera de você, como Ele vai te usar e onde você vai chegar. É isso, galera. Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. E a pergunta que fica é: você já fez o seu devocional hoje? Vigia, rapaz. Até o próximo. Valeu!